Hoje estou em Long An. O governo americano chamava isso de exemplo de pacificação. Enquanto isso, os guerrilheiros atacavam de trás dos túmulos dos ancestrais. Os americanos inventaram essa palavra, pacificação. Como se pudessem pacificar quem já escolheu de que lado está. E escolheu há séculos. Passei por Gokon, cidade pequena, movimento próprio. No centro, uma estátua de um general que recusou a rendição quando o sul foi cedido à França. Ele disse: "A corte fez as pazes, o povo não fez." Lutou por mais 2 anos, se matou quando foi cercado. Hoje tem uma rua com o nome dele em cada cidade do sul. O imperador que cedeu o sul à França não tem nenhuma. A França não entendeu isso. Achou que derrubar o imperador derrubava um povo. No caminho para Tan-An, a capital da província, parei num memorial às margens de um rio. O memorial estava aberto, luz apagada, ninguém dentro. Mas eu me sinto bem-vindo, sempre me sinto bem-vindo nesses lugares. A história não pede plateia, espera quem quer ouvir. Em 1861, barcos de pesca atacaram um navio de guerra francês à noite, pelo casco, e incendiaram. Os franceses, para vingar, prenderam a mãe do comandante. Ele se entregou para salvar ela e foi executado. Tan-An fica a meia hora de Ho Chi Minh. No centro, um cinema de fachada neocolonial. Parou de funcionar faz tempo. As pessoas foram para os shoppings, para os multiplex. Hoje em dia, nem isso mais. Ir ao cinema sumiu da programação. Na rotatória, um relógio analógico e um painel digital. Belo contraste de gerações. Porque aqui, o novo não apaga o velho. Fui bater cartão no Museu Provincial de Long An. Esperava fechado. Metade dos que visitei nessa viagem estavam. Mas ela abriu os cadeados só para mim visitar o museu. Sozinho mesmo. Quis que eu visse. Dentro, pinturas e levantes populares. A Revolução de Agosto de 1945. Tem também o registro do fuzilamento público de membros do Partido Comunista pelos franceses. Obrigaram a população a assistir. Acharam que isso acabaria com alguma coisa. No pátio, equipamentos de artilharia e destroços de um caça F-105. Aviões de dezenas de milhões de dólares que foram derrubados por aqui e que agora viraram ferrugem de quintal. Belo exemplo de pacificação. No Pico do Verde, as casas aparecem entre os arrozais. Antigas, novas, cada uma no seu campo. Não sei quem mora em nenhuma delas. Não sei se são felizes. Não sei se olham para a estrada e pensam: quem dera estar indo embora. Só sei que eu olho para elas e penso: quem dera estar ficando. Người ở lại cùng mùa nước nổi vàng có đông chảy trong mạch máu.
Eu segui rumo a Ho Chi Minh. A estrada vai mudando. Os campos cedem para o concreto. Hơi thở của đất Long An mình đó. Passo por Hat Kien. O exército americano montou uma base aqui na entrada de Saigon. A resistência criou 3 camadas de cerco: guerrilhas, milícia, população civil com armadilhas de bambu e enxames de vespas. A base nunca teve um dia de paz. O museu estava fechado. Já em Ho Chi Minh, num pântano no limite da cidade, parei para ver esse local histórico, base de resistência. No Tet de 68, foi daqui que saíram os ataques ao aeroporto de Saigon. Depois passei pelo Memorial dos Fuzilamentos. Os franceses trouxeram os principais líderes do Partido Comunista para cá e executaram em público. Obrigaram a população a assistir. Acharam que isso acabaria com alguma coisa. O que me impressiona é a magnitude, o tamanho. Os nomes desses líderes hoje estão nas principais ruas e avenidas de Ho Chi Minh. Quanto mais gente viu, mais gente lembrou. Para finalizar o delta do Mekong, chego no Memorial do Tet de 68. Na parede, um poema gravado no granito. Ho Chi Minh escreveu antes do ataque e transmitiu pelo rádio como saudação de Ano Novo. Era também o sinal de início da operação. Esta primavera supera todas as anteriores. Em frente, a vitória total certamente é nossa. O Tet de 68 mudou a guerra. Não no campo de batalha. Militarmente, o Vietnã perdeu mais do que ganhou. Mas no mural dá para ver homem de moto com rifle, criança acenando, soldados em combate urbano. Pela primeira vez, uma nação que só sabia se defender atacou em dezenas de lugares ao mesmo tempo. O povo viu que a resistência não era só na selva e no mato, era na esquina, na porta de casa. Perderam no campo de batalha, mas fizeram o impossível. Uma nação inteira acreditou que podia vencer. Se você chegou até aqui, tem algum lugar que você passou 1000 vezes e só depois descobriu o que ele era? Bom, até aqui foram 1.678 quilômetros, o delta do Mekong inteiro no retrovisor. Mas o Vietnã tem muito mais que isso. Agora acelero rumo ao norte. Se inscreve, essa jornada está só no começo.